Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de aritmética do Profimat. Nós vamos hoje falar basicamente sobre congruências, né? E nós vamos apresentar para vocês a definição, exemplos e eventualmente não, e também algumas propriedades desse novo conceito, tá? Então, basicamente, essa aula não, esse vídeo, ele é para falar basicamente sobre isso, né? Eu preparei essa aula com 6 vídeos no total, né? E esse então é só o primeiro em que nós vamos basicamente ver então definição, alguns exemplos básicos e algumas propriedades básicas, propriedades elementares que a gente vai usar basicamente durante todo o restante desse curso agora, né? Que nós vamos basicamente trabalhar com congruência, tá? Muito bem. Vou contar aqui uma historinha para vocês, que provavelmente se você está me assistindo, se você faz ciência da computação, ou se você faz matemática, vocês têm basicamente o mesmo problema. Qual que é? O parente chato. Se você faz ciência da computação, você não pode falar para sua família que você faz ciência da computação, porque o cara vai chegar para você e vai falar para você formatar o computador dele. Tá? Então você é um cientista. Olha só, você faz curso de ciência da computação, e o cara pede para você formatar o computador dele. Isso é basicamente uma regra, toda a família tem o cara que faz isso. Então você não pode falar para os seus parentes que você faz ciência da computação. Os matemáticos têm um problema parecido, eles também não podem falar para os parentes que eles são matemáticos, porque sempre tem aquele parente chato que chega para você e pergunta: já que você faz matemática, quanto é 1247 vezes 382? Você olha para o sujeito e fala: mas eu não sei, eu não sou uma calculadora ambulante, eu sou um matemático, né? Eu tinha um tio-avô que era desse tipo aí, né? Ele tinha que ser o mais inteligente da família. Ele tinha esse hábito, né? Eu tinha que ser o mais inteligente da família. Ele fazia esse tipo de pergunta para mim, né? Eu falava, cara, eu não sei quanto que dá. Pega a calculadora e faz aí. Ele falou, mas você não faz matemática, você não é inteligente? Eu falei, cara, não tem a ver com inteligência. Se você quer saber o porquê que a área do círculo é πr ao quadrado, eu consigo explicar para você. Agora, fazer essa conta aí, pega a máquina e faz, né? Então, e o ápice para mim foi o dia que ele chegou e perguntou quando que 2 mais um dava 4. Esse para mim foi o ápice, né? Eu falei, isso depende bastante, mas em geral é quando a conta tá errada, né? Então, 2 mais um em geral, quando a conta tá errada, dá 4. Ele falou, não, não, você pega 3 palitos de fósforo, você pega 2 deles, um você põe aqui na horizontal e o outro você põe um pouquinho mais para baixo. Então você tem 2 na horizontal, na vertical, desculpa, põe eles na vertical. Aí aqui você pega um terceiro palitinho, ó, você coloca ele aqui na horizontal, você tem o número 4, tá vendo? Ó, 2 mais um dá 4. Lá, tio, então vamos lá, já que você tá nesse naipe aí, fala para mim, responde para mim, 20 mais 8, quanto que dá? Aí ele falou 28, eu falei, nem sempre. Ele falou, mas como não? 20 mais 8. 20 mais 8, 28. Eu falei, negativo. Não é verdade. Tem vezes que não dá 28. Tem vezes que dá 4. Eu falei, ah, como assim? Eu falei, é verdade. Eu falei, sua filha, ela não é enfermeira? Eu falei, é. Que horas que ela começa a trabalhar? Ela começa às 8 da noite. Qual é o turno dela? Quanto é o tempo que ela trabalha? 8 horas. Que hora que ela para de trabalhar? Às 4 da manhã. Falei, pronto. 20 mais 8, 4. Não é 28. Depois daquilo, nunca mais ele veio falar comigo sobre matemática, nunca mais veio encher meu saco. Tá? Por que eu contei essa historinha? Essa historinha eu contei porque ela tem tudo a ver com esse assunto que nós vamos começar na aula de hoje, tá? São as congruências. Como é que você faz com o relógio? Eu sempre falo que o relógio é o ser mais burro da Terra, porque ele não consegue nem contar até o 24. Ele conta até o 23, quando ele quer contar o 24, ele volta para o zero. Então ele só conta do zero até o 23. O calendário, você pode ver, dias da semana, ele só conta 7 dias da semana. Ele não consegue contar um oitavo dia da semana. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 7 dias. Como o nosso calendário é extremamente zoado, né? Porque
o mês de fevereiro tem só 28 dias, tem meses que tem exatamente 30 dias, tem meses que tem exatamente 31 dias, né? Então, o nosso calendário é zoado. Mas se você pegar, por exemplo, eu estou aqui na minha frente o calendário do mês de outubro, o calendário do mês de outubro não consegue contar o dia 32. Ele chega no 31 e pá, ele pula para o 1 de novo e troca de mês, né? Todas essas coisas, todos essas coisas, vamos dizer assim, do dia a dia, todos esses assuntinhos assim do dia a dia, que tem uma noção de periodicidade, né? Então, o mês tem uma noção de periodicidade, ele é periódico, a semana é periódica, o dia ele é periódico, né? Começa meia-noite, então o relógio dá uma volta completa. Quando ele quer contar a hora 24, ele não consegue, ele volta para a hora zero. Tudo isso tem a ver com periodicidade, né? Tem a ver com um ciclo, né? Começa e termina no mesmo lugar. Não é assim? Por isso que a maioria dos relógios são ciclos, né? Você já percebeu? A maioria são círculos, né? Círculos, ciclos, é tudo a mesma coisa, né? Porque ele começa num lugar, ele dá a voltinha dele lá e pronto. Ele não consegue contar até o 24. Os relógios, assim, os analógicos, né? Aqueles de ponteiro, pior ainda, é só até 12, né? Ele ainda divide o período da meia-noite até meio-dia, de meio-dia até meia-noite, né? Então tem mais isso ainda. Mas tudo é periodicidade. E como é que você faz isso, né? Como é que você faz essas histórias aí de periodicidade? Você faz, basicamente, você calcula restos e divisões, né? Então, quando eu falei para você, a pessoa começa a trabalhar às 8 da noite, que no caso são às 20 horas, né? Começa a trabalhar às 20 horas, trabalha 8 horas direto, o turno dela é de 8 horas, você pega o 20, soma com o 8, dá 28, né? Você divide pelo 24 e calcula o resto. Ou então você pega o 28 e você subtrai 24, que dá exatamente na mesma, né? Eu tenho a minha mãe, né? Ela tem irmãs que moram no Mato Grosso, minha mãe mora no Rio Grande do Sul. Quando ela vai de ônibus, sei lá, o ônibus leva 42 horas, mais 53, 52 horas para chegar no Mato Grosso do Sul. Né? No Mato Grosso, desculpa. Ela embarca numa certa hora do dia lá no Rio Grande do Sul, né? Viaja esse tanto, e aí você quer saber que hora que ela vai chegar lá, né? Então você soma a hora que ela saiu de lá, soma com o tanto de viagem, sei lá, 52 horas, divide por 24 e encontra o resto. Esse resto é exatamente a hora do dia que ela vai chegar lá no Mato Grosso. Então, todas essas coisas têm a ver com esse assunto de congruência que nós vamos começar a tratar que nós vamos começar a tratar hoje, né? Então, essas coisas elas são bastante aplicáveis, inclusive já mostrei aqui para vocês alguns exemplos de aplicações práticas no dia a dia, né? Todo relógio é um sistema de congruências, né? Todo calendário é um sistema de congruências, os nossos dias da semana, né? A nossa semana, ele é uma congruência. O ciclo lunar também é uma congruência, né? Porque o ciclo lunar se repete a cada 28 dias e assim por diante. Há vários exemplos assim de congruências que aparecem no nosso dia a dia, só que a gente não sabe a formalidade matemática disso. E é isso que nós vamos começar a partir de agora. Nós vamos estudar isso do ponto de vista formal, certo? Então vamos dar a noção então do que é dois números inteiros serem congruentes entre si. Então vamos tomar m um número natural diferente de zero. Eu coloquei número natural, mas aqui pode ser número inteiro, tá? Então troca aqui natural por inteiro. Já começamos bem, né? Primeiro slide, né? Na definição, pronto, já tem um erro aqui. Aqui é inteiro, tá? Então m é um número inteiro e ele é diferente de zero. Nós vamos dizer que dois números inteiros a e b, eles são congruentes módulo m, se os restos das divisões de a e b por m são iguais, tá? Então, quando que eles vão ser congruentes? Você pega o número A, divide pelo M e calcula o resto. Você pega o número B, divide pelo M e calcula o resto. Se esses dois restos forem iguais, então você diz que eles são congruentes módulo M, tá certo? Ou congruentes resto M. A ideia de congruência é mais ou menos assim. O A e o B, eles gostariam muito de serem iguais. Né? Eles gostariam muito de serem iguais, exceto pelo quociente, né? O quociente não permite que eles sejam iguais. Mas, se nós olharmos só para os restos, se olhar só para os restos, como os restos são iguais, então os números não são iguais.
mas eles são congruentes. Eles têm uma propriedade super especial, que é essa noção de resto. Tá? E quando dois números inteiros A e B, então, eles são congruentes módulo M, então nós vamos usar essa notação aqui. Ó. A, três tracinhos na horizontal, B, mod M. Tá? A e B, para indicar quais são os números inteiros que nós estamos considerando. Isso aqui é um símbolo clássico de congruência, né? Isso aqui você também usa para triângulos congruentes, né? Você também usa isso daqui. Alguns usam isso aqui para semelhança, né? Mas é muito usado esse símbolo aqui quando você vai trabalhar com qualquer tipo de congruência na geometria, por exemplo, ou qualquer área da matemática, né? Mod para dizer que é resto, né? Módulo e resto, né? E M para indicar por qual número você está dividindo o A e o B, tá certo? Alguns exemplos aqui, né? O 13 e o 21, eles são congruentes módulo M, né? Porque se você pegar o 13 e dividir pelo 2, o resto vai dar 1. Se você pegar o 21 e dividir por 2, o resto também é 1. Ah, mas os quocientes são diferentes, não tem problema. A congruência módulo, ela não se preocupa com o quociente, ela só se preocupa com o resto. Se os restos forem iguais, você diz então que os números são congruentes. É exatamente o que acontece aqui, né? O 13 e o 21, quando você divide os dois por 2, eles têm o mesmo resto, que no caso é 1. Tá? Então, por isso que eles são congruentes módulo 2. Tá? Então, o 2 é importante, módulo quem é importante. Tá? Quaisquer dois números ímpares são congruentes módulo 2. Por que quaisquer dois números ímpares são congruentes módulo 2? Você pega um número ímpar qualquer, divide por 2, o resto é sempre 1. Né? Então, por isso que quaisquer dois números ímpares são sempre congruentes módulo M. O mesmo vale para números pares, né? Dois números pares também sempre são congruentes módulo 2. Por que eles são congruentes módulo 2? Porque quando você divide qualquer número par por 2, o resto é zero, né? Então, por isso que eles são sempre congruentes. O 37 e o 22 são congruentes módulo 5, porque se você pega o 37 e divide por 5, o resto é 2. Se você pega o 22 e divide por 5, o resto é 2 também, né? Então, eles são congruentes módulo 5. O 18 e o 60 são congruentes módulo 6. Se você pegar o 18 e pegar o 60, dividir eles por 6, ambos os restos serão zero. Né? Então, eles são congruentes. O 121 e o 88 são congruentes módulo 11, né? Porque se você pegar os dois e dividir por 11, o resto também vai ser zero. Tá? Então, para saber se dois números são congruentes módulo M, divida eles por M e encontra o resto. Se os restos forem iguais, são congruentes. Algumas vezes pode acontecer dos números não serem congruentes módulo M. Né? Então, quando eles não são congruentes, você fala que eles são incongruentes módulo M. Tá? E nesse caso, você escreve assim, ó, né? Que é o clássico matemático, né? Que é pegar esse símbolo aqui, esses três tracinhos horizontais, e você corta eles com um traço meio que na vertical, meio inclinado, assim, né? Então, isso aqui é indicação de que o A e o B não são congruentes módulo M. Ou seja, quando você pega o A, divide pelo M, pega o B, divide pelo M e calcula os restos, eles são diferentes. Tá? Então, dois números são incongruentes módulo M. Quando divididos por M, eles deixam restos diferentes. Tá certo? E é o caso, por exemplo, do 35 e do 18. Eles não são congruentes módulo 6. Porque o 35 dividido por 6 deixa resto 5, e o 18 dividido por 6 deixa resto 0. Então, eles são incongruentes, o resto não é o mesmo. O 28 e o 50, eles também não são congruentes, módulo 5. O 28 deixa resto 3 quando dividido por 5, e o 50, quando dividido por 5, deixa resto 0. Então, eles são incongruentes. O 78 e o 80 também não são congruentes entre si, módulo 10. Porque o 78 dividido por 10 deixa resto 8 e 80 dividido por 10 deixa resto 2. Né? Se você trocar o módulo, se você trocar esse M aqui, por exemplo, pega esse exemplo aqui de baixo, o último. Né? Se você trocar o 10 por 2, aí esses números viram congruentes. Né? Então, por isso que é importante você dizer qual é o módulo quem, né? Por quem você está dividindo. Como o resto da divisão de um número inteiro por 1 é sempre zero, claro, você pega um número inteiro, divide por 1, ele dá sempre zero. Então, quaisquer dois números inteiros, eles sempre são congruentes módulo 1.
Então, quaisquer dois números inteiros são congruentes módulo 1. Bom, isso é completamente desinteressante, né? Você considerar, então, o módulo como sendo 1. Não tem graça, porque daí quaisquer dois elementos serão congruentes entre si, módulo 1. Mais ainda, você tem essa propriedade aqui, ó. A e B são congruentes módulo M, se e somente se eles são congruentes módulo menos M. E por isso, então, que nós podemos sempre considerar que o M é maior do que 1, né? Então, lembra na definição? Na definição eu falei, ó, troca natural por inteiro. Não precisa, basta você considerar sempre M um número natural, diferente de zero, e mais ainda, você pode ainda considerar ele maior do que 1, porque módulo o M como sendo 1, quaisquer dois inteiros são congruentes, módulo 1, e isso não tem a menor graça de você querer estudar, tá certo? Algumas propriedades que elas são imediatas da congruência, e você vai ver, eu vou fazer a demonstração oralmente aqui, você vai entender, quer ver? Então vamos lá, vamos pegar M um número natural, maior do que 1, para quaisquer três inteiros ABC, valem as seguintes propriedades. Todo número inteiro é congruente a si mesmo módulo M. É claro, se você pega o A, divide por M, pega o A, esse A aqui, divide por M, pega esse outro A, divide por M, qual que vai ser o resto? O mesmo. Ah, vai ser o mesmo resto? Bom, então eles são congruentes módulo M. Né? Se o A é congruente a B módulo M, então o B é congruente a A módulo M. Isso também é bem fácil de se ver. Porque se o A e o B são congruentes módulo M, então A e B divididos por M deixam o mesmo resto. Ora, mas se A e B divididos por M deixam o mesmo resto, então B e A divididos por M deixam o mesmo resto também. Né? Então, por isso que vale essa propriedade aqui. Só lembrando que essa daqui chama-se propriedade reflexiva, essa daqui é a simétrica, e vale também a terceira, que é a chamada de transitiva. Se A é congruente a B e B é congruente a C, módulo M, módulo mesmo, sujeito, tá? Então, o A vai ser congruente a C, módulo M. Esse B aqui é como se ele fizesse o papel de meio campo, né? Para conectar o A com o C. Por que isso acontece? Olha só. Se o A e o B são congruentes módulo M, então eles deixam o mesmo resto quando divididos por M. Se o B e o C são congruentes módulo M, então B e C divididos por M deixam o mesmo resto. Então A e B deixam o mesmo resto, B e C deixam o mesmo resto quando divididos por M. Olha, então A e C deixam o mesmo resto quando divididos por M. Né? E por isso, então, que o A é congruente a C módulo M. Então, vale essas três propriedades. E se você for olhar para a nossa primeira aula desse curso, você vai ver que essas três propriedades são exatamente as propriedades necessárias para que uma relação seja uma relação de equivalência. Né? Então, por causa dessas três propriedades aqui, a congruência módulo é uma relação de equivalência. Tá certo? Bom, e agora uma propriedade aqui que você pode substituir ela pela definição. A definição ela é boa para você entender o que significa congruência. Mas ela não é boa quando você vai fazer cálculos. Tá? Por quê? Porque você tem que ficar fazendo divisões euclidianas. Né? Tem que pegar dois números, tem que dividir por um certo número e encontrar os restos. Isso é trabalhoso. Isso pode ser muito trabalhoso. Então, por isso que uma definição alternativa ela é mais interessante. Tá? E essa daqui é extremamente interessante porque ela envolve a divisibilidade que nós já estudamos. Né? Que nós já estudamos na primeira parte do curso. Né? Então, essa proposição aqui ela fala o seguinte, que dois números inteiros são congruentes módulo M, sem somente ser o M divide A menos B. Né? Você divide esse sujeito menos aquele lá. O rapaz do lado esquerdo menos o rapaz do lado direito desse sinal de congruência aqui. Então, para você verificar, essa proposição está dizendo o seguinte, ó, é congruente se somente se M divide A menos B. Né? Então, isso aqui é uma definição. Você pode, então, como é equivalente mesmo, né? Então, agora, para você descobrir se dois números são congruentes módulo M, você não precisa mais fazer divisão euclidiana. Basta você perguntar, será que o M divide a diferença de A por B? Se o M dividir a diferença de A por B, então sim.
Então eles são congruentes. Ah, o M não divide a diferença. Ah, se o M não divide a diferença, então eles são incongruentes módulo M, tá certo? É C e somente C. Isso que é bom, tá? Então daqui para diante, cara, é o seguinte, não vou mais falar, praticamente não vou mais falar em resto de divisão. Vou sempre tentar utilizar essa proposição aqui na hora de mostrar que dois elementos, dois números inteiros são congruentes, módulo alguma coisa, tá? Como é que é a demonstração disso? Vamos lá. Se você tem dois inteiros, você pode pegar eles e pode dividir eles pelo m, né? A hora que você dividir eles pelo m, você vai encontrar dois quocientes e você vai encontrar dois restos. Tudo bem? Eu não estou usando nenhuma hipótese aqui, só estou usando a hipótese do A e do B serem inteiros e eu dividi eles pelo número m. Então eu vou encontrar, certo, dois quocientes e dois restos. Esses dois quocientes e esses restos, eles satisfazem essas propriedades aqui. O A é mq mais r, né? E o r está entre 0 e m. E o B é da forma m vezes q' mais o r', e o r' também está entre 0 e m, tá? Isso vale para quaisquer dois números inteiros. Peguei o A, dividi pelo m, achei um quociente, achei um resto. Sobre o resto eu tenho controle, tá? O B também. Peguei o B, dividi pelo m, achei um quociente e um certo resto. E, de novo, sobre esse resto eu tenho controle. Então, quem vai ser a diferença de R por R'? Então, R menos R' é exatamente A menos B menos Q vezes M. Tá? Você pode fazer essa conta aí no papel aí, dá uma pausa no vídeo e faz essa conta. Você vai ver. R menos R' é essa diferença aqui. A menos B menos Q vezes M. Tá? E aí nós temos o seguinte, ó, agora vamos começar a demonstração. Até aqui não usamos nenhuma hipótese. Tá? E agora nós vamos mostrar a implicação da esquerda para a direita. Como que é a demonstração da esquerda para a direita aqui na proposição? Então vamos supor que o A e o B sejam congruentes módulo M. Se o A e o B são congruentes módulo M, é porque esses dois restos aqui são iguais. Então, R igual a R'. Mas se o R for igual a R', significa que essa diferença aqui é zero. E, portanto, essa diferençona aqui, ó, ela é igual a zero. Então, A menos B, menos Q menos Q' vezes M, isso aqui é igual a zero. E aí, o que eu tenho? Eu posso passar tá vendo esse sujeito aqui, ó? Posso passar ele lá para o outro lado. O que eu vou ficar, então? Que A menos B é Q menos Q' vezes M, por causa dessa igualdade aqui. Então, eu vou ter que o M divide o A menos B, ou seja, o A menos B vai ser um múltiplo de M. Né? Então, essa primeira implicação aqui, a implicação da esquerda para a direita, nós temos. Vamos mostrar agora a implicação da direita para a esquerda. Então, vamos supor, reciprocamente, que o M divide essa diferença. Se o M divide a diferença, então o M divide essa diferença aqui, ó. Claro, ó, esse lado esquerdo, esse lado direito aqui, que eu subtraí, é um múltiplo de M. Eu estou supondo que o A menos B também é um múltiplo de M. Bom, se os dois são, a diferença é um múltiplo de M. Então, o M divide essa diferença aqui. Só que essa diferença é exatamente igual ao R menos o R', que nós tínhamos calculado antes. Bom, então o M divide essa diferença. Se o M divide a diferença, o M divide o módulo da diferença. Só que tem o seguinte, ó. Olha só. R menos R', eles são menores do que M. Quando você faz a subtração deles, extrai o módulo, esse módulo continua sendo menor do que o M. Você está fazendo um número menor que M. Você está subtraindo de um número menor que M. Né? Quando você calcula o módulo dele, vai ser menor do que o M. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um número M, dividindo um número que é menor do que M. Ora, só se esse número for zero. Só se esse módulo aqui for zero. Ou seja, só se o R menos o R' for zero. É o único número menor que M que é múltiplo do M. Nenhum outro é. Né? Nenhum outro número menor que M é múltiplo dele. M não divide nenhum número menor que ele, exceto o zero. Então, por isso que R menos R' em módulo tem que ser zero. Se em módulo dá zero, é porque a diferença dá zero. E nesse caso, o R é igual a R'. Se os restos são iguais, bom, os números são congruentes módulo M e, portanto, vale também a implicação da direita para a esquerda. Tá certo? Então, essa propriedade aqui, ela é extremamente importante e nós vamos utilizar muito ela
para fazer demonstrações daqui para frente. Vamos utilizar basicamente ele, certo? Olha só, outra coisa que acontece aqui é o seguinte: se você pega A um número inteiro, ele sempre vai ser congruente ao seu resto módulo M, né? E que resto? Resto da divisão de A por M. Então você pega o A, divide ele pelo M. Você pegou aqui o A, olha só, pegou o A, dividiu ele pelo M, achou um certo quociente, achou um certo resto, certo? Quando você faz isso, você tem que A menos R é M vezes Q, né? Então o M divide a diferença de A por R. M divide A menos R. Se o M divide A menos R, é porque o A é congruente a R módulo M, certo? Logo, para todo inteiro, existe um número entre 0 e M menos 1, tal que o A é congruente a R módulo M. Tá? Esse número R você sempre encontra. Quem é esse número R? É o resto da divisão de A por M. Mais ainda, quaisquer dois números aqui nesse conjunto, eles são incongruentes módulo M. Por quê? Pois que a diferença dos restos, quando divididos por M, são diferentes. Né? Diferentes elementos aqui de dentro deixam diferentes restos quando divididos por M. Pega o 0 e divide por M. Qual vai ser o resto? 0. Pega o 1 e divide pelo M. Quanto vai dar o resto? 1. Pega o 2 e divide por M. Qual vai ser o resto? 2. E assim por diante. Tá? Pega o M menos 1 e divide por M. Qual vai ser o resto? M menos 1. Então, todos esses números aqui nesse conjunto, quando divididos por M, deixam restos diferentes. Diferentes números deixam restos diferentes. Então, eles são todos incongruentes entre si, módulo M. Tá? Então, é o seguinte, ó. Para todo inteiro, existe um único R aqui, tal que A é congruente a R módulo M. Esse R que você determina aqui, ele é exatamente o resto da divisão de A por M. Tá? Então, para determinar o resto da divisão de um número por M, basta que você encontre um número aqui dentro desse conjunto, tal que essa congruência aqui aconteça. Se você encontrar um número aqui dentro que é congruente ao A módulo M, bom, esse número vai ter que ser o resto, por causa desses dois itens que nós vimos aqui em cima, esses três itens aqui de cima, tá certo? Então, quer determinar um resto, encontra um número entre 0 e M menos 1 que seja congruente ao seu A. Tá? Essa vai ser a regra que nós vamos utilizar aqui para frente, quando nós quisermos encontrar restos e divisões. Vai ser sempre assim, certo? Sempre usando congruências. E agora vem um teorema com uma boa quantidade de propriedades, e do mesmo jeito que você não anotou as propriedades de divisibilidade, você não vai anotar essas aqui também. E vai ser uma pena, porque nós vamos utilizar elas a rodo. Vamos pegar, então, 5 números inteiros, tá? A, B, C, D, P e M. Vamos supor que o A e o B são congruentes módulo M, o C e o D são congruentes módulo M, e que o P é um número primo. Esse D apareceu aqui, tá? Então, nós vamos considerar, essas são as nossas hipóteses. A é congruente a B, C é congruente a D módulo M. E o P é um número primo. E aí nós temos o seguinte, ó. A mais C é congruente a B mais D módulo M, ou seja, você pode somar membro a membro aqui da congruência e nada se altera. Essa congruência aqui ela não se altera. Você pode somar lado a lado da congruência se for módulo o mesmo número, tá? Suponha que seja módulo o mesmo número. Você pode fazer a soma, lado a lado. Você pode fazer a diferença, lado a lado. Você pode fazer o produto, lado a lado, sem alterar a congruência. A congruência se mantém. Se o A é congruente a B e o C é congruente a D, a soma vai ser congruente. A mais C vai ser congruente a B mais D, módulo M. A menos C vai ser congruente a B menos D, módulo M. E o AC vai ser congruente a BD, módulo M. Ou seja, você pode multiplicar, somar e subtrair lado a lado. Você olha para isso e você fala, cara, mas é o mesmo comportamento da igualdade. A igualdade tem esse comportamento, né? Se você tem duas igualdades, você pode subtrair lado a lado, você pode somar lado a lado, e você pode multiplicar lado a lado sem alterar o sinal de igualdade. A congruência tem essa propriedade interessante também.
Mais ainda, você pode elevar ambos os lados a qualquer potência positiva, e a congruência também não se altera. Por que você tem essa propriedade aqui? Ó? Essa daqui é a seguinte, né? Como A é congruente a B, módulo M, e você tem o item 3, quer dizer, você pode multiplicar lado a lado da congruência sem alterar ela, então você pode multiplicar ela tantas vezes quanto você quiser, desde que essa quantidade seja uma quantidade positiva, né? O n seja positivo. Quando o p é um número primo, então a elevado a p é congruente a a módulo p. Por que isso? Por causa do teorema de Fermat. O que diz o teorema de Fermat? O teorema de Fermat fala que o p divide a elevado a p menos a. Dizer que p divide a elevado a p menos a significa dizer que o a elevado a p é congruente ao a módulo p. O pequeno teorema de Fermat fala o seguinte: quando o p não divide a, o primo p não divide a, então a elevado a p menos, nesse caso, o p vai dividir a elevado a p menos 1, menos 1. Opa! Dizer que p divide a elevado a p menos 1, significa dizer que o a elevado a p menos 1 é congruente a 1 módulo p. Isso é direto do pequeno teorema de Fermat. Tá? Por fim, é o seguinte: se você tem A mais C congruente a B mais C módulo M, isso aqui é equivalente a você dizer que o A e o B são congruentes módulo M. Esse item 7 está nos dizendo o seguinte: ó, você pode cortar o mesmo número de ambos os lados, quando você tem uma soma, você pode eliminar o termo em comum na soma. Na soma você pode cortar. Vale a lei do corte para a soma. Tá? É isso que está dizendo aqui o item 7. Né? A direita para a esquerda, ela acontece porque se o A é congruente a B, nós sabemos que o C é congruente a C, então eu posso somar ambos os lados e tenho então o lado, eu tenho a implicação da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, você faz um pequeno cálculo e você chega realmente, então, que você pode cortar o C de ambos os lados, tá? Então, vale isso. A pergunta é se isso vale também para multiplicação. Ou seja, será que eu posso cancelar um termo em comum na multiplicação sem alterar essa congruência aqui, né? Se você está trabalhando lá com igualdades, você pode, né? Desde que o seu número seja diferente de zero, você pode cortar ele de ambos os lados na multiplicação, né? Você tem 4x igual a 6x, você pode cortar o 2 de ambos os lados, né? Vai ficar 3x igual a 2x, não é verdade? Então, isso você pode fazer quando você tem igualdade. Será que dá para fazer isso também com congruência? E aí, infelizmente, a resposta é não. Por quê? Porque, olha só, 6 vezes 9, 54. 6 vezes 5, 30. Então, essa diferença aqui dá 24. O que eu tenho, então? Como essa diferença dá 24, e eu sei que o 8 divide 24, então 6 vezes 9 é congruente a 6 vezes 5, módulo 8. Tá certo? Claro, porque o 8, ele divide essa diferença aqui, ó. 6 vezes 9 menos 6 vezes 5. Como o 8 divide essa diferença, então eles são congruentes módulo 8. Se valesse a lei do corte, se eu pudesse cortar os 6 de ambos os lados, eu teria 9 congruente a 5 módulo 8. Mas isso não acontece. Isso não acontece. 9 menos 5 é 4. 4 não é múltiplo de 8. Né? 8 não divide essa diferença aqui. Como 8 não divide a diferença, eles são incongruentes módulo 8. Tá certo? Então não pode sair cortando do jeito que você quiser. Não pode sair cortando um fator de multiplicação de ambos os lados da congruência do jeito que você quiser. Mas nós temos essa proposição aqui que ela pode nos salvar um pouco. De vez em quando ela é útil para a gente. E ela fala o seguinte: pega 4 números inteiros, A, B, C e M, C diferente de 0 e M maior que 1. Então, a C ser congruente a BC módulo M é equivalente a dizer que o A é congruente a B módulo M quocientado pelo máximo divisor comum entre o M e o C. M é o cara que aparece no mod.
C é o elemento que é comum aqui, é o fator comum de ambos os lados da congruência, né? Então aqui você tem C no lado esquerdo, aqui você também tem o fator C. Para você poder fazer a higiene aqui, ó, você poder cortar o C, aqui de ambos os lados da congruência, você obrigatoriamente vai mudar o seu mod. O mod vai passar de M para M quocientado pelo máximo divisor comum entre M e C. Esse quociente vai te dar um número inteiro porque você está quocientando por um divisor do M, né? O M de C entre o M e o C é um divisor de M. Então, isso aqui vai dar um número inteiro, tá certo? E aí, o que acontece? Quando o M e o C forem primos entre si, ou seja, quando esse M de C aqui for igual a 1, aí você pode cortar o C de ambos os lados. Tá? Sempre cuidando. C é o fator comum a ambos os lados, e esse cara eu estou quocientando aqui pelo M de C entre o M e o C. Certo? Cuidado com isso. Então, quando o M e o C forem primos entre si, então você pode cortar ele de ambos os lados. Exatamente o que não acontece aqui em cima, ó. O 6 e o 8, o 6 está fazendo o papel de C. O 8 está fazendo o papel de M. Esses dois números aqui, ó, o 6 e o 8, eles não são primos entre si. O MDC não dá 1. Então você não pode fazer a higiene de ambos os lados. Não pode sair cortando o 6 de ambos os lados. Se fosse módulo 7, se aqui fosse, por exemplo, estou dizendo que se fosse módulo 7, aí sim você poderia cortar o 6. Se fosse 7. Tudo bem? Ou qualquer número que seja primo com o 6. Então vamos à demonstração. Olha só, esses dois quocientes aqui, eles são primos entre si. Claro, porque eu peguei o M, peguei o C, quocientei pelo maior divisor comum a eles. Então esses dois números, eles são primos entre si. Beleza? Como eles são primos entre si, então nós temos as seguintes equivalências. Dizer que essa congruência vale, AC é congruente a BC módulo M, isso é equivalente a dizer que o M divide essa diferença aqui, ó, AC menos BC, ou seja, M divide C vezes A menos B, isso é para aquela proposição que nós vimos, né? Aquela nova definição de congruência que nós adotamos. Bom, se o M divide isso daqui, então eu posso quocientar em ambos os lados pelo máximo divisor comum entre M e C, eu não altero a minha divisibilidade aqui, tá? Mostra essa equivalência aqui. Não vou mostrar para você. Isso aqui surge lá das propriedades de divisibilidade. Lembra? Porque isso aqui é a vantagem, né? Nós passamos de congruência, que nós não sabemos bem, para divisibilidade, que nós já conhecemos bem. Nós estudamos bastante divisibilidade na primeira parte do curso, né? Então, eu posso quocientar ambos os lados pelo MDC entre o M e C e não mantenho, mantenho essa noção de divisibilidade aqui. Esse sinal de divide, ele se mantém. Agora, olha só, esse número aqui, ó, divide um produto. Tá vendo? Esse número do lado esquerdo divide um produto. Mas ele é primo com um dos fatores. Esse número do lado esquerdo é primo com esse fator aqui. E aí tem uma propriedade que fala o seguinte, se isso acontece, então o lado esquerdo vai dividir o outro fator. Tá? Então aqui entra o fato dos dois números serem primos entre si. Mas se esse número aqui do lado esquerdo divide o lado direito, isso significa dizer que o A e o B são congruentes módulo M quocientado por M de C entre o M e o C. Tá certo? E aí nós temos o seguinte corolário, que é o que eu falei para vocês. Se o M e o C forem primos entre si, então eu posso cortar o C de ambos os lados da congruência. Porque eu venho aqui, ó, e troco. Já que o M de C é 1, então eu venho aqui e troco por 1. M quocientado por 1 é o próprio M, né? Então AC vai ser AC é congruente a BC módulo M. C e somente C, o A é congruente a B módulo M. Para o caso em que os dois números M e C foram primos entre si. Então eu posso, nesse caso, fazer a higiene. Eu posso cortar eles de ambos os lados da congruência, igual nós fizemos lá com a adição. A adição você sempre pode cortar. Na multiplicação você tem que tomar um pouco de cuidado. Nem sempre você pode. Você só pode quando o fator comum aqui for primo com o M que aparece no módulo. Beleza? Bom, com isso nós chegamos ao fim dessa primeira
essa primeira parte da aula, muito maior, porque eu contei aquela historinha para você lá do meu tio e etc, daí aquela motivaçãozinha besta, tá? Se você descontar, vai dar 30 minutos, né? Desconta aquela conversa inicial, dá um vídeo de 30 minutos. Por causa da conversa, deu 40. Aí é a vida. Assim, tá? Espero que vocês tenham gostado disso daqui. Isso aqui, cara, isso aqui é só a ponta, não é nem a ponta do iceberg. Né? Você nem viu ainda nada do iceberg, é só água gelada por enquanto que você está vendo. Porque essa parte aqui ela é muito interessante. Né? Você se preocupar só com o resto de divisões, cara, isso é do baralho. Acredite em mim. É muito interessante, é muito legal. As coisas que nós vamos ver daqui para frente. Beleza? Então, deixa eu parar de falar aqui. Um abraço a todos. Espero que vocês continuem me vendo nos próximos vídeos.